título dessa mensagem é A Casa de Deus Abençoando a Sua Vida. Gênesis 28, 10. Vamos ficar de pé mais uma vez? Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, a tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, para que não te desampararei, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó de seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Senhor Deus, fala conosco, traduz para nós quão importante é esta mensagem, para que fixe, Senhor Deus, na nossa mente a importância de estarmos na casa de Deus, a importância de entender o propósito da casa de Deus. Fala conosco, Pai, para que nós possamos, ó Pai, ir a um lugar não com pesar, mas com alegria, como diz o teu servo Davi. Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, no Salmo 122. Por isso, Pai, em nome de Jesus, traduz para os teus filhos, para que teus filhos que aqui estão possam ter argumentos para poder estar aqui e para chamar outros para estar na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Senta dando glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Esse texto, ele trata de algo muito especial. Como eu falei, finalizando aqui, ele fala da casa de Deus. Jacó, ele estava fugindo do seu filho, do seu irmão Esaú. O que aconteceu aqui? Só para trazer um relato dessa situação em que Jacó teve esta visão. Jacó, ele era filho de Isaque. E Isaque estava no final dos seus dias. E quando ele estava no final dos seus dias, ele tinha que abençoar o seu filho primogênito, filho mais velho, para receber a herança que Deus tinha deixado para Abraão. Abraão, Isaque, ia passar para o seu filho mais velho. Só que seu filho mais velho, ele não deu valor à herança de Deus. Ele não deu valor àquilo que Deus tinha para ele. Amados, Deus não esquece nada do que você faz debaixo da terra. Porque Ele te chamou para coordenar, para administrar a terra. Porque a Bíblia diz no Salmo 115 que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele os filhos dos homens. Então nós temos que administrar. E aqui Deus faz uma
uma herança, ou seja, faz uma aliança com Abraão e com Isaac. Abraão passou para Isaac. Isaac tinha que passar para um dos seus filhos. Isaac teve 2 filhos. Um se chamava Esaú e o outro Jacó. E quando eles nasceram, um nasceu agarrado com o outro, mas só o que saiu primeiro foi Esaú. Jacó saiu agarrado no pé dele, querendo ser o primogênito, como se fosse assim: esse lugar é meu. E Esaú saiu na frente. E quando passou os dias, Jacó sempre pensou na herança de Abraão, na herança espiritual. Jacó era um homem que pensava diferente de Esaú. Esaú pensava no seu trabalho. Esaú pensava em conquistar as coisas pela força. Esaú era totalmente diferente de Jacó. Muitas vezes nós queremos conquistar nossas coisas com o nosso braço forte, porque achamos que podemos. A Bíblia nos diz, amado, quando nós não podemos, mas que confiamos no Senhor, Ele fará e estará indo à frente das nossas lutas e das nossas batalhas. Maldito o homem que confia no próprio homem, no seu próprio braço. Deus quer falar conosco nesta noite, amados, a importância de você estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, buscando a presença do Senhor, buscando a solução das suas dificuldades na presença de Deus. Glória a Deus! Aqui, amados, Aleluia! Esaú, quando cresceu, ele estava trabalhando, e ele veio muito cansado do trabalho, e encontrou com Jacó fazendo um prato, ou seja, um guisado de lentilhas, uma comida gostosa, com bastante ingredientes, com aquele cheiro bacana, com paio, com linguiça, com tudo que tinha direito ali, um baconzinho, aquele cheiro, e ele com fome. E ele pensava só na sua fome, só na sua comida, só na sua carne. E Jacó propôs a ele: eu não vou te dar comida, só se você me dá o direito de primogenitura. E ele disse para Jacó: Jacó, eu estou morrendo de fome, e você está querendo trocar pelo direito? Lógico, toma o direito de primogenitura e me dá esse prato de lentilhas. Deus escreveu isso. Ele desprezou a herança de Deus. Por isso, amados, é importante de você dar valor às coisas de Deus. Dar valor às coisas de Deus, porque Deus sabe o seu amanhã, você não sabe. Deus sabe de todas as coisas, você não sabe. Nós vivemos nessa terra, mas nós sabemos que o nosso Criador, Ele tem que estar gerando vida em nós. Resultado, Deus não se esqueceu disso. E quando chegou no final da vida de Isaac, quando ele ia passar a bênção da primogenitura, a bênção de Abraão para Esaú, a mãe, a esposa de Isaac, que é a mãe de Jacó e Esaú, vestiu Jacó da roupa de Isaac, de Esaú, e falou assim: ó, faz de conta que você é Esaú e vai receber a bênção da primogenitura, como se fosse assim: o teu irmão não merece. Deus permitiu, mesmo estando fazendo uma coisa errada, mas Deus permitiu. Permitiu porque sabia que Esaú tinha lançado fora aquilo que mais precioso tinha. E amados, quando aconteceu aquilo, Jacó ficou diante de Isaac. Isaac já não enxergava mais direito, já estava avançado em dias. E ele passou a bênção da primogenitura, a herança de Abraão, ele passou para Jacó. E quando ele fez isso, amados, e Esaú soube disso, Esaú chegou para o pai dele e falou: papai, sou eu que sou Esaú, Jacó enganou o senhor. Aí Isaac falou: mas agora já lancei a palavra, minha palavra é uma só. E a bênção foi para Jacó, e ele recebeu a herança de Abraão. Esaú, sendo mais forte, com muita ira, foi para trás de Jacó, tentando matar Jacó.
E os seus pais falaram: Jacó, foge para a casa do seu tio Labão. Amados, Jacó, levando praticamente nada, nem um travesseiro, ele saiu da sua casa e foi correndo para a casa de Labão. E no caminho, amados, ele se sentiu sozinho, desamparado, não sabendo para onde estava indo. Quem sabe com uma mochilinha nas costas. E quando ele chega de um determinado lugar, ele está cansado, o sol já se pôs, ele pega umas pedras daquele lugar, faz de travesseiro e deita naquele lugar. Mas ali ele não estava mais sozinho. Ali era outra pessoa. Ali Jacó já estava com a bênção de Abraão. Ele já estava com a bênção de Deus sobre a vida dele. E ali naquele momento, Deus ouviu a oração de Isaac e foi e se revelou para Jacó, se apresentou para Jacó numa visão. E nessa visão, com um sonho, ele viu uma escada e cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Amém, queridos? Vocês estão entendendo como processa as coisas de Deus? As coisas de Deus, elas não se processam pelo que você vê, é pelo que você crê. Quando você crê, você recebe a glória de Deus, você começa a ver as coisas de Deus, porque ali, ele estava ali representando Abraão. Abraão, quando Deus falou com Abraão e falou com Isaac, também falou com Jacó. Da mesma forma que eu estou lançando uma palavra para você e para a sua vida, nesta casa, aonde os olhos de Deus estão fitos neste lugar, essa palavra vai atingir a sua vida e vai te abençoar. Se você crê e receber essa palavra. Amém, queridos? Amém. Quando eu estava com o Vinícius, eu brincando, eu falei com o Vinícius, estava saindo do carro. Aí o Vinícius tinha parado num lugar onde não podia parar, mas já estava bem tarde, né? Quase 11h30, 11 horas, 11h30 da noite. Ali era um lugar de cadeirante, aquelas vagas de... Aí eu brincando, eu falei assim: eu vou sair mancando daqui para poder... Brincando com ele, vou sair mancando daqui. Não é que eu tropecei, bati com o joelho e não conseguia botar o pé no chão, tive que sair mancando? É mais ou menos por aí. Deus quer valorizar a sua palavra. Deus quer que você creia no que você fala. Não fale coisas, não lance palavras de maldição. Lance palavras que vai abençoar. Porque Deus vai colocar na sua palavra algo especial para abençoar outros vidas. Quando você profetizar, vai acontecer. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória. E aqui, amados, como Isaac profetizou para a vida de Jacó, imediatamente, quando Jacó estava naquela posição, apareceu uma escada, como se fosse uma ligação daquele lugar com os céus, e os anjos subiam e desciam, como se viesse trazer alguma coisa para a vida de Jacó, algum caminho para a vida de Jacó. A mesma coisa acontece aqui nessa casa. Eu tenho absoluta certeza que tem anjos subindo e descendo, para falar com você, para trazer algo para a sua vida. Aleluia. Essa passagem, amados, é algo que Jacó, ele estava passando necessidade, lutas, não sabia como ia resolver o seu problema. Ele era jovem, estava indo para um lugar onde não conhecia o tio dele, ele não sabia o futuro dele. A mesma coisa de
Deus, em vez de entrar aqui, como se estivesse entrando para conhecer, para falar com uma pessoa, para brincar com outra, brincar, você pode falar, pode conversar, mas você primeiro se ajoelha e diz: aqui é a casa de Deus, aqui eu vim ouvir a voz de Deus. Deus, obrigado por ter entrado na tua casa. Saiba que isso já vai fazer diferença na sua vida. Porque aqui não foi feito para fazer lanchinho, aqui não foi feito para você brincar, aqui não foi feito para você fazer outra coisa senão. O mais importante é você entrar na casa do Senhor e você aqui ser recebido pelo dono da casa, para que esse dono, quando você sair, para que você possa voltar e para que você receba aquilo que o dono da casa tem para te dar. Aleluia! Aleluia! Dá glória a Deus. Glória a Deus! Amados, depois de viver a escada e receber essa palavra, Jacó fala uma coisa tremenda. Ele fala assim: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Glória a Deus! Eu tenho esse sentimento, amados. Toda vez que eu entro para aquela porta, eu sou abençoado. Pastor, como você é o pastor que prega, mas eu sou abençoado porque eu estou entrando na casa de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Isso aqui não foi feito para ninguém morar, amados. Aqui não morre ninguém, saiu daqui todo mundo. Aqui é um lugar de encontrar-se com Deus. Por isso que cada vez que você entra aqui, sabendo disso, e sabendo que Deus está aqui, neste lugar, ouvindo a sua oração, mais vontade você tem que ter de chegar aqui, ajoelhar e orar e falar: Deus, obrigado por estar nessa casa. Cada vez que você entra aqui e talvez uma pessoa venha falar com você, você pode chegar para a pessoa e falar assim: ó, você está na casa de Deus, respeita a casa de Deus. Porque Deus quer te abençoar e você não está ouvindo Ele. Você está ouvindo as outras pessoas, você está ouvindo até brincar com uma criança. Tem gente que brinca com crianças aqui dentro. A criança é tão bonitinha, mas aqui não é lugar. Aqui é lugar, por isso que a gente tira as crianças do templo, para que as crianças possam ouvir a palavra de Deus lá atrás, que também é a casa de Deus. Muita gente perde a bênção de Deus porque se distrai na hora que Deus está falando. Já ouviu falar isso? O que foi falado mesmo, hein? Meu Deus do céu, eu estou aqui esperando uma hora para poder ouvir. O meu número é 667. Eu queria saber se vai ser sorteado ou não vai. Eu queria saber. Já falaram? Você tinha que estar prestando atenção. Glória a Deus! Aleluia! Porque Deus está querendo falar algo para você. A gente não dá valor às coisas, a gente não crê, a gente deixa a coisa passar como se fosse uma coisa normal. Como se fosse um prato de lentilha, a gente troca a herança de Deus por coisas banais, a presença de Deus por coisas. Você acha que Deus, quando botou o mandamento, o quinto mandamento, dizendo assim: não falar em nome do nosso Deus em vão? É porque ele falou isso, é porque que você deve dar valor, é que a gente começa a se acostumar com as coisas e vai deixando para lá. Mas aqui é a casa que Deus está falando. Eu não estou falando de mim, eu estou falando daqui, de Jacó, uma passagem a qual Deus viu, ou seja, Deus se apresentou a Jacó numa escada, mostrou os anjos dele. Amém, queridos? Glória a Deus! Glória a Deus! No versículo 18 diz assim: tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou uma pedra que havia posto para o travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Amém, queridos? A pedra que ele usou para deitar e dormir, ele erigiu como coluna. Não que a pedra tenha valor, mas foi aquela pedra que ele usou como travesseiro, foi aquela pedra que ele colocou a cabeça. Ele achou, falou assim: meu Deus, eu talvez já tenha dormido em tantos lugares,
de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Aleluia! E a terra que erigi por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Glória a Deus. Amados, isso aqui tem gente que fala assim: dízimo é coisa de Malaquias. Isso aqui não é coisa de Malaquias. Isso é coisa de Deus. A casa de Deus, quando você traz o dízimo, você não está trazendo para o pastor, você não está trazendo para você ser abençoado, você está trazendo para Deus. Deus faz o que quiser na sua vida. Verdade. Você está dizendo assim: eu quero dizer que o meu dinheiro, eu tenho uma aliança com Deus desta casa. Amém, queridos? E os 90%, Deus vai ajudar você a administrar. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Amados, Deus quer fazer com que nós entendamos o propósito dele. Deus quer assumir as suas dívidas. Deus quer assumir o controle financeiro da sua vida. Deus é o dono do ouro e da prata, como diz em Ageu capítulo 2, versículo 8. Ele quer determinar a bênção sobre a sua vida, mas ele só pode fazer isso se você frequentar a casa dele e se você fizer aliança com ele. É igual aquela pessoa que às vezes você chega, dá alguma coisa para outra pessoa e a pessoa não sabe de nada. E fala: por que você está me dando isso? Eu não tenho aliança nenhuma contigo, por que você está me dando? Estranhando. Então Deus só dá para aquele que tem aliança com ele. Aleluia. Deus só pode proteger aquele que está debaixo do teto e da guarda dele. Você está entendendo, amados? Deus quer fazer com que você seja abençoado sempre. Mas para isso, nós precisamos entender o que Deus